Olá! Nesta aula, nós vamos falar sobre atividades humanas no passado, certo? Para dar início, você vai fazer o quê? Você vai começar observando as imagens. Observe as imagens, as gravuras que aparecem, certo? Observe quem são essas pessoas aqui na primeira imagem. O que elas estão fazendo, certo? Como esse trabalho é realizado, certo? Tá bom? Será que essa pessoa está feliz nesse trabalho? E na segunda imagem, vamos ver? Que lugar é este, do mesmo modo? Quem são essas pessoas? Onde elas estão? O que elas estão fazendo? Hein? Será que elas estão felizes? E na quarta imagem, na imagem seguinte, na página 115, vamos continuar observando essas imagens e também observar qual a diferença entre elas, tá bom? Agora, vamos dar início à leitura do nosso texto. As atividades humanas no passado. As atividades humanas sempre provocaram mudanças nas paisagens e transformaram lugares, seja na cidade, seja no campo. No Brasil, por exemplo, a construção de ruas e o calçamento de vias públicas nas grandes cidades já modificavam a paisagem em 1824. Como podemos ver nessa imagem, que retrata a cidade do Rio de Janeiro. Mas as mudanças não ocorreram somente nas grandes cidades. No campo também houve transformações, certo? Florestas foram derrubadas para dar lugar a plantações de café e outros produtos, que naquele momento se transformavam à base da economia local. Hoje, sabemos que a derrubada de florestas pode causar grandes impactos ao meio ambiente, certo? Agora, nós vamos ler as imagens, certo? Olha só essas obras de arte de Jean-Baptiste Debret, é isso? Calceteiros, gravura publicada em Viagem Pitoresca Histórica no Brasil. Em 1827, essas pessoas que estão trabalhando, elas foram escravizadas, elas não estão trabalhando por vontade própria, elas foram retiradas da terra delas, né? Elas foram escravizadas, foram pessoas que vieram de outro continente, vieram da África para trabalhar no Brasil e foram escravizadas, certo? A maioria delas são o quê? São pessoas negras, não é isso? Olha só, e aqui abaixo nós temos o quê? Nós temos Johan Mortage Rugendas, derrubada em floresta de gravura publicada em Viagem Pitoresca através do Brasil, em 1835, certo? Aqui, essas pessoas que estão trabalhando aqui, olha, como elas estão trabalhando, quem são elas? Do mesmo modo, você vai observar. Os índios, eles também foram escravizados. Quando o colonizador, os portugueses, eles chegaram ao Brasil, eles já encontraram os índios aqui no nosso Brasil. Eles também foram escravizados, mas eles tiveram a resistência, eles resistiram, eles lutaram, mas mesmo assim eles foram perseguidos e também alguns também ficaram cativos, né? Também como escravos. Certo? E até hoje eles são perseguidos. Por isso nós devemos ter em mente que nós devemos respeitar um ao outro, né, de forma igual. Não importa quem seja a essa pessoa, nós precisamos respeitá-las, porque elas têm sentimento, não é isso? Têm vontade própria. Isso foi retirado dessas pessoas, não é isso? Quando elas foram retiradas lá do continente delas,
Elas foram colocadas para trabalhar de maneira injusta, né? E sofreram muito. Os índios também, que moravam aqui, foram o quê? Foram invadidos, eles também foram explorados. Então, eles também foram humilhados. E hoje nós devemos ter essa lição, que nós devemos respeitar as pessoas de maneira igual, né? Não importa quem seja ela, nós todos somos humanos, temos sentimentos. Se os bichinhos também têm sentimentos, não é isso? Todos nós somos seres de Deus. Pronto. Na atividade seguinte, no texto seguinte, na página número 15, é o 15, 115. 115, desculpa, nós vamos continuar a nossa leitura, certo? Encontramos outro exemplo de como o trabalho pode transformar a paisagem em um local na história de Minas Gerais, durante o século XVII, em 1701 a 1800. Muitas pessoas foram para a região das atuais cidades de Ouro Preto, Mariana e Diamantina para trabalhar na mineração, certo? João Mortes, tá vendo? Ele também é o que fez essa gravura, não é isso? Em regendas de lavagens de ouro, Itacolumi, em 1827, né? Então, aqui é mais uma obra de arte para você observar, certo? Essas pessoas também estão trabalhando por vontade própria, também estão sendo exploradas. Olha só. Depois, nós vamos observar qual é a diferença entre essas imagens, tá bom? O trabalho nos garimpos se tornou tão importante que, para vender o ouro encontrados nas minas, foram construídas estradas, portos. A principal delas, chamada Caminho do Ouro, ligava essas regiões de Minas Gerais ao porto de Paraty, no Rio de Janeiro, e passava por várias cidades no caminho. É o que é chamado, gente, de estrada real, né? A estrada real é a rota da exploração e da escravidão. O povo negro, ele foi o quê? Ele foi humilhado, foi obrigado a trabalhar nessas estradas para satisfazer a exploração do colonizador. O Caminho do Ouro foi construída tendo como referência as trilhas abertas pelos indígenas guaianazes. E muitos anos depois foi novamente transformado, dando origem à Estrada Real. Está vendo? Então, os indígenas, eles também foram obrigados a trabalhar, os guaianazes, e depois o povo africano, né? Muitos anos depois, na Estrada Real. Aqui em Seabra mesmo tem um pedacinho dessa Estrada Real, né? Um pedacinho da nossa história. Então, é muito importante a gente conhecer a história, não é isso? Do passado, para não repetirmos os erros, né? Os erros que foram feitos no passado, né? Para o futuro ser melhor, para analisar, fazer uma reflexão sobre esse passado. Aqui tem o que? Olha, pessoas, vamos ver o que essas pessoas estão fazendo. Grupo de caminhantes percorre o trecho da Estrada Real, que vai de Diamantina, de São Gonçalo do Rio de Pedras, a Diamantina, Minas Gerais. Tá vendo? Em 2013. Além de contribuir para o surgimento de cidades e a criação da estrada, o trabalho da exploração e da comercialização do ouro proporcionou o desenvolvimento de várias profissões, especialmente aquelas ligadas ao comércio. Estão vendo? Então, agora que nós fizemos a leitura do texto, é isso? Atividades do passado, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma atividade, certo? Então, vamos lá. Atividade número 1 até o quê? A 3. Vamos lá? Desenhe ou cole no espaço a seguir uma imagem que retrate uma atividade de trabalho desenvolvida na comunidade que você vive.
e depois responda as questões. Uma atividade que é realizada na comunidade que você vive, por exemplo, em Seara, tá bom? Aqui na nossa comunidade, que atividade é realizada? Pode ser também aqui no nosso bairro, certo? Que atividade é essa? Qual a importância dessa atividade? A alternativa B. C. Como essa atividade modifica sua comunidade, certo? Pronto. Na atividade número 2, observe a imagem e responda as questões a seguir. Aqui tem o quê? Olha a primeira imagem, ônibus com tração de animal e trolebus, certo? Agora você vai responder o quê? As alternativas. As duas imagens mostram tipos de transportes antigos, mas ainda possíveis de ser encontrados para que elas sejam para que são utilizados esses meios de transporte, né? Para transportar o quê, né? Vamos assim dizer. Quais são as diferenças e semelhanças que observa entre esses veículos? Qual a diferença que você observa? Certo? O que é que está locomovendo esse veículo? O que é que está fazendo essa locomoção? Ele se locomover, ele andar de um lado para o outro. Tá bom? B. Letra C, no caso. Qual é a importância de veículos de transporte coletivo para a comunidade e quais as mudanças na paisagem pode causar? Por quê? E depois observe a imagem ao lado, feita por Jean-Baptiste Debrecht. Ele representa trabalhadores serrando madeira em 1822. Essa atividade transformou a paisagem de duas formas. Quais são elas? Olha só como ele transformou a paisagem. Ele retirando o quê? O que foi que ele retirou? Serrando a madeira. Como ele transformou a paisagem? E fazendo o quê? Uma construção. De que forma ele modificou a paisagem? Certo? Percebemos que nós estamos constantemente modificando o meio em que vivemos. Certo? Então, essa é a nossa atividade de história. E qualquer dúvida, você pode chamar a prova. Beijos, até mais!